Então vamos à primeira aula de psicoterapia holística, né? Uma psicoterapia breve, para que você aprenda como se desenvolver e como desenvolver outras pessoas dentro da própria realidade terapêutica. Para que você se torne um terapeuta mais, assim com um faro mais aguçado, para que você consiga interpretar as questões do seu paciente. E para que você também entenda as diversas formas de energia, esse mundo multidimensional que a nossa realidade invisível traz para nós e que muitas vezes a gente precisa ter um faro mais aguçado para entender o que o paciente precisa. No final da aula vocês vão ter um exercício para que vocês possam fazer durante a semana, para que seja um desenvolvimento pessoal ao mesmo tempo que um aprendizado dentro das terapias. Eu sempre deixo bem claro que eu gosto de trabalhar com a psicoterapia holística, porque dentro das terapias a gente vê mesmo esse mundo multidimensional, das vibrações, da energia, das informações que o paciente está trazendo, daquilo que a gente sente que ele precisa, daquilo que a gente pode atuar no momento, de técnicas que a gente pode utilizar, como a gente pode ser acolhedor, como a gente pode ser ouvinte, como que a gente pode identificar o que é que a pessoa está trazendo, porque muitas vezes o paciente não sabe o que é realmente que ele tem. Ele nem sabe se explicar, muitas vezes, mas ele precisa de ajuda, é só isso que ele sabe. Às vezes ele senta na tua frente e diz assim, olha, eu não sei, alguma coisa está acontecendo, eu não sei o que é. Então ele precisa de você para isso. E aí você não pode ficar de mãos atadas dizendo assim, puxa, e agora? Como é que eu vou ajudar? Às vezes você não tem uma mediunidade avançada para poder dizer assim, tá, eu sei, eu tô percebendo ali energias ou espíritos ou consciências ou alguma coisa amarrada nesse paciente. Então, se você não tem uma sensibilidade mediúnica, você pode desenvolver os seus sensores através dos 5 sentidos mesmo. Aí você vai desenvolvendo assim, como eu sempre digo que a espiritualidade fala assim, ouça com os seus olhos e veja com os seus ouvidos. Sabe, a pessoa que ela é cega, ela desenvolve muito a habilidade da escuta para poder enxergar através da escuta, né? E quem não tem a escuta, desenvolve no olhar aquilo que consegue escutar. Eu tenho também um livro que se chama A Arte da Cura Espiritual. No YouTube tem a gravação em audiolivro que eu mesma gravei. Então, se alguém quiser acompanhar, é só ir lá no YouTube e procurar, que lá tem os capítulos. Eu vou ler uma parte desse livro para vocês e então a gente vai falar sobre as curas holísticas. Aqueles que praticam a cura serão levados até os limites da sua criatividade. O curador, sendo um instrumento divino, um canal da energia curadora, irá transcender o finito e se transformar num condutor de amor e poder infinito. Como a gente se torna esse canal de cura? Como a gente consegue transcender para que estejamos sejamos essa abertura do amor infinito? É para isso que a gente faz o desenvolvimento pessoal, é para isso que a gente trabalha essa integração e o autoconhecimento e o entendimento que a gente tem sobre si mesmo. Para que a gente consiga chegar na nossa essência, integrando as nossas partes. A gente precisa integrar as nossas características sombrias que a gente acha, né, que eu não deveria ser assim, eu não queria ser assim, com aquelas particularidades que são as nossas qualidades, né, os nossos ideais, os nossos objetivos. Então a gente vai assimilando. No autoconhecimento, no desenvolvimento, eu acredito que todos que estão ouvindo essa aula, já estão no caminho do autoconhecimento, no autodesenvolvimento. Ou talvez você também já tenha feito alguma terapia holística, já esteja no caminho dessa abertura, né, para a intuição, para o desenvolvimento mais aguçado. Então, para a gente se tornar um canal, a gente precisa estar aberto, limpo.
E quando eu digo assim, aberto e limpo, eu não quero dizer que a gente precisa ser um ser de luz em perfeito estado de consciência, mas que a gente possa entender quem nós somos de verdade em partes, em características. Então você precisa fazer anotações diariamente de quem você está percebendo que você é. Não importa se é um lado ruim, se é um lado bom, se é o que você mais gosta em você ou não. O autoconhecimento, ele sempre vai começar pelas anotações de quem eu realmente sou. Então, anota aí já. Para o seu cliente, o começo de tudo também é esse. Às vezes a gente pede para o paciente anotar 10 coisinhas que ele mais dá atenção na vida dele. Uma lista de 10 prioridades, 10 valores ou 10 coisas que ele dê atenção àquilo. Por exemplo, se eu for fazer a minha lista, então eu vou dizer que em primeiro lugar está a minha saúde. Segundo, meu bem-estar, minha paz interior. Terceiro, a realidade em volta, a família, dinheiro, prosperidade, curas. E a gente vai colocando sem mesmo pensar. Não pode ficar raciocinando para fazer esses 10 valores. E quando a pessoa vai colocando isso no papel, ela está abrindo o inconsciente. Inconsciente não é uma caixinha fechada. É só quem você é de verdade. É que a gente nunca para observar e para olhar a gente de uma forma focada para dentro. Então essa análise que a gente faz do devo, não devo, eu vou colocar dinheiro em primeiro lugar, não, vou colocar saúde, não, vou colocar família em primeiro lugar, essa análise é a mente que faz pelas caixinhas de conceitos. Por isso que não pode ter essa análise, eu vou ver aqui o que eu vou colocar. Não, tem que o que vem no pensamento coloca. E aí quando você vai fazendo a integração, por exemplo, você descobre um dia que foi ativada a vergonha em você. Você diz, nossa, me senti um lixo naquele momento, eu me senti por que eu falei aquilo? Eu me senti envergonhado, eu me senti daquele jeito. Se você se sentiu, o sentimento está dentro de você. Que sentimento é esse? Por que ele veio? De onde ele veio? É como se a gente abordasse essa parte do sentimento vergonha como um todo. Porque não existe só a vergonha, existe o medo de alguma coisa. Quando a gente tem medo, insegurança, sempre é ativado algo em nós que são bloqueios. Então vamos voltar lá. Eu não preciso ser um ser de perfeita luz de consciência para ser um canal de cura. A cura, ela vai passar pela minha frequência, tanto que você está fazendo o curso porque você é um curador. Então a cura, ela passa por você, primeiramente como um canal que transcende o teu próprio ego, as tuas próprias características pessoais, que você vai abordando, entendendo, o inconsciente ele revela. Vamos tratar o inconsciente não como uma palavra que denomina oculto, mas sim como uma palavra que denomina o que você tem de informações dentro de você. Informações que estão no seu campo reverberando e que você percebe que está lá. É oculto porque é invisível. Não consigo pegar essa energia, onde ela está. O campo mental, emocional, ele está em volta de mim, mas ele sou eu, ele é uma vibração em mim, então eu tenho um campo emocional vibrando. Então eu posso vibrar mais de emoções e feridas da injustiça e você pode vibrar de repente mais e mais ativado a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição. E essas feridas emocionais, elas estão em jogo também com a mente, que são os seus pensamentos, o que você agregou de pensamento durante toda a vida.
E não são só os pensamentos que se transformam em frases decodificadas e que saem de você, que você torna perceptível aquilo. Mas são expressões de pensamentos apenas como uma eletricidade que fica pulsando e fica de fundo em você. O melhor autoconhecimento a gente consegue fazer quando a gente acorda de madrugada, sabe? Eu mesma acordo muito nas madrugadas para ir no banheiro e beber água. Então, quando eu acordo de madrugada, que eu saio da cama, que eu vou dando os meus passos, eu penso assim: o que você está sentindo agora? Qual é o pano de fundo que você tem no seu sentimento? Geralmente eu tenho o sentimento do não merecimento, de uma certa escassez, uma falta de alguma coisa. Parece que eu tenho que buscar algo, melhorar algo, ou fazer algo. Eu tenho essa vibração em mim. Então eu trabalho bastante essa coisa da falta, da escassez, porque é a minha particularidade. E veja que é algo que eu poderia dizer, mas eu já sou um ser de luz. Eu tenho essa frequência da prosperidade divina. Mas esse meu jeito de pensar e de agir, essa energia que se expressa no meu campo, que tem toda essa carga de informação, essa carga de informação que se expressa em mim, que está em mim, tem várias raízes, tem várias feridas. Isso é o bloqueio para que a divina presença da prosperidade não atue. Porque eu corto, paraliso com essa energia. Então, durante o processo de psicoterapia, a gente vai aprendendo a olhar para isso. E para transmutar, transcender isso para a luz que já habita dentro de você. Então, como que eu faço isso? Também não existe a fórmula mágica, você não vai fazer do dia para a noite, a não ser as pequenas questões, né? O inconsciente vai trazendo as pequenas questões, você vai transcendendo, vai transmutando, vai deixando a luz habitar, a luz da consciência divina vai ampliando, é como se fosse um sol. Então essa consciência que está dentro de você é um grande sol. E ele não briga, não controla a nuvem escura, que é os teus bloqueios. Ele apenas se permite brilhar. Ele apenas é um estado de brilho. Ele não tenta tirar a nuvem da frente. Então, o processo de desenvolvimento também é isso. Você deixa brilhar, vir. E para deixar brilhar e vir, precisa ter um reconhecimento dessa essência. Agora vamos partir um pouquinho para a técnica. Tudo tem que ter técnica para que a mente entenda. Né? Não dá para só apenas brilhar e ser luz e deixar essa luz da divina consciência limpar os bloqueios. A técnica. Primeiro, a gente precisa entender o sentir, o sentimento. Como eu entendo o sentimento? Praticando o sentir. Perceba e escreva o que eu estou sentindo agora, vendo aqui a aula, ouvindo a aula, o que eu estou sentindo. Eu sinto um conforto, uma paz, eu acho que estou no caminho certo, eu sinto que estou aqui e agora. Eu sinto que já reconheço isso, eu sinto o quê? Eu sinto o quê? Depois desse sinto o quê, porque primeiro vem as coisas do pensamento, do mental, que é a nossa primeira camada que a gente entra em percepção, em observação. Depois vem a camada do emocional, do sentir, das sensações. O que eu estou sentindo é o campo mais profundo do que o mental. Eu sinto uma energia, então eu expresso essa energia. Você escreve o que está sentindo. É parte do autoconhecimento, é parte da sua mudança fazer as escritas, anotações. E aí desse sentir, o que eu sinto agora, nesse momento, pensando isso, eu estou desenvolvendo um sensor de energias.
Porque eu estou em contato com a minha presença, com o meu mestre interno que está me contando, o corpo está me contando, as sensações estão me contando uma história que tem dentro de mim. E eu não preciso buscar com a mente onde que foi que aconteceu, o porquê disso. Eu só preciso sentir agora. Esse sentir deixa eu voltar aqui à linha de raciocínio da técnica, né? Esse sentir precisa entender o que é aceitação. Aceitar não pelo mental. Não, tudo bem, eu aceito, né? Me doeu bastante. Na psicanálise a gente tem partes que a gente estuda muito sobre a violência sexual com crianças, né? Adolescentes, mulheres, os traumas de infância. Mas eu não vou entrar nessa questão agora. Mas essa técnica do acolher e do aceitar é que eu quero que vocês sintam, porque vocês vão ter que trabalhar muito com o campo das frequências. Não existe curador que não entenda o que é um campo vibracional em volta de si mesmo. Não existe um benzedor que sabe o que está fazendo uma conexão com o espiritual. Não algo separado. Eu me comunico com a espiritualidade que está separada de mim agora e faço a obra aqui, faço a técnica. Existe todo um campo vibracional que movimenta todas essas energias. Não é você pela mente. Por isso que eu tenho que levar vocês para o sentir. Não é a mente que vai movimentar a cura do seu paciente. Não é o estado racional, psicológico que você vai interagir e fazer técnicas e fichas e anotações e passar tarefas que vai acontecer as curas. Isso é só um modo de manter o seu paciente focado na própria cura. Mas é o campo vibracional que movimenta, é a energia sua que movimenta a realidade do movimento de cura do mental e do emocional e do espiritual do seu paciente. E o seu também. Por isso que é uma comunhão de autodesenvolvimento com técnicas e movimentações que ajudam outras pessoas também. A psicoterapia, ela pode ser breve. Então, voltando. Aceitação e acolhimento. Eu sinto uma energia de aceitação. Agora você aprendeu o que é aceitar a própria realidade em que você está. É pelo movimento do sentir, a energia do sentir. Aí, fazendo o passo da aceitação e do acolhimento, que o acolhimento ele é uma energia muito amorosa, você acolhe, você compartilha aquilo. Por isso que é muito mais fácil a gente olhar para a história do outro e entender que precisa perdoar, que precisa ressignificar isso dentro de si, que está muito dolorido, que a gente entende, a gente é empata com os outros. Mas é muito mais difícil você ter uma aceitação por alguém que lhe deu uma facada nas costas. Por alguém que você tinha o maior amor do mundo, apreço e afeição, e que te traiu, te puxou o tapete. Na cara dura, assim. Porque o sentir é que pulsa, que faz vibrar e que traz a experiência para você, é que está movimentando toda essa energia. E aí, com a luz da sua consciência, você começa a refletir: aceito. Por que eu aceito? Porque eu tenho conhecimento de que algum propósito existe, de que eu confio na realidade divina, no propósito divino maior. Eu confio que essa minha ferida já existia, e que alguém só ativou ela para me mostrar aquilo que eu precisava ver para trazer para a transformação pessoal. Uma oportunidade de avanço nessa vida.
Sentiu a aceitação, o acolhimento. Agora nós vamos entrar na realidade da cura. O que eu posso fazer? O que eu já sei fazer? Pelo menos o reiki você tem que saber aplicar. O reiki ele pode ser aplicado à distância, você pode sugerir para a pessoa deitar na maca, você aplicar o reiki nos chakras, você pode dar um passe magnético na pessoa, ou você pode simplesmente fazer o que o livro ensina aqui, ó. Eu nem li tudo, né? Que eu queria ter lido, mas eu vou para uma outra parte que diz assim: ferramentas do curador. Aqui é o objeto de estudo do livro, né? Então, dividirei o objeto de estudo deste livro em 3 partes: diagnose, cura da pessoa ausente e a imposição de mãos. Você aprenderá a diagnosticar a enfermidade dos seus pacientes, saberá como enxergar auras e diagnosticá-las, bem como senti-las e diagnosticar problemas no sistema complexo de energia do seu paciente. Aí ele fala de mais técnicas que você vai aprender e tal, mas por que eu tô lendo essa parte do livro? Para vocês entenderem que as técnicas de cura, a movimentação de energia não é só pelo reiki. A imposição de mãos, porque todos nós temos energia de cura, ativada ou não. Só que assim, tem que ter uma coerência entre o eu acredito, eu conheço e o que eu faço, o agir. Eu tenho que estar em coerência, meu coração tem que dizer se isso existe mesmo em mim. Se o meu coração disser assim, não, realmente, eu também entendo que tem frequência de cura no meu campo. É porque você já ativou pela sua crença. Ou pessoas que ativam pelo eu superior. O canal limpo, lembra? O canal limpo estou estado de aqui e agora, eu não preciso estar limpo das minhas sombras, das cacas que eu fiz na vida, de todo o perdão, não preciso estar limpo de toda a mágoa, ressentimento. Eu já limpei toda a vergonha que eu sentia, eu já limpei toda a raiva, já limpei toda a escassez, a falta. Não precisa tudo isso. Você só precisa, naquele momento da cura, deixar todas essas informações de lado, deixar o ego de lado e se tornar apenas o ser e estar. É como se eu dissesse assim: agora você coloca os pés no chão e não precisa pensar em mais nada, não precisa fazer mais nada da sua vida. Só fecha os olhos e sinta a energia. Você não vai... nesse momento você não pode se sentir sustentado pela Terra. Você não está vivo, não tem uma energia vibrando em você, uma vida em abundância dentro de você. Mesmo que você não faça nada, não controle nada, não se mexa do lugar, tem uma vida te sustentando, uma energia vida, o chi, o prana. É isso. Naquele momento você só precisa estar na sua presença interior. E aí, essa permissão que você se dá de ser um curador, é isso que ativa a frequência da cura. É a permissão que nos damos para viver essa experiência de cura. E aí a técnica é indiferente, porque a tua presença vai comandar a maioria da situação ali do movimento de cura. Você vai sentir a sua presença. Você vai estar pronto a ser um canal de cura. Acolher, amar e respeitar. 3 palavrinhas muito sagradas para quem é um psicoterapeuta: acolhimento, o amor e o respeito. Sempre que você estiver no seu dia a dia também, não é só com o seu paciente. Você olha para a pessoa que te feriu, você olha para a pessoa que não vai com a sua cara, você olha para o mundo e você vai ter que praticar o acolher, o amar e o respeitar. Então, as técnicas, você pode simplesmente tocar a pessoa para desenvolver o teu sensorial de energia.
Só que para isso a mente tem que estar em silêncio. E você também tem que fazer o processo de reconhecimento da sua energia, senão também você não reconhece a energia do outro. Primeiro é tudo com você, depois com o outro. Parece um pouco complexo para alguns que vão me ouvir e muito fácil, muito simples para outros que vão ouvir essa aula. Então você pode tocar, por exemplo, a pessoa pode estar no teu divã lá, ou né, um sofazinho, uma cadeira, algo que você colocou lá o seu paciente. E aí ele conversou com você, você já trouxe para a aceitação, para o acolhimento, você já deu a escuta necessária, você já manteve a sua presença, você está participante e ele também. Então estão em comunhão energética. E você pode dizer assim para ele: eu vou fazer algumas imposições de mão para fazer uma leitura da sua energia. E você vai, esfrega as mãos, ativa e coloca partes. A intuição. Vou colocar nos ombros. Preciso sentir o que ele tem. Preciso sentir? Ou apenas vou estar disponível a sentir? Então você esteja disponível a sentir o que aquele ombro quer te contar. O que o ombro, o que a energia da informação aqui, o que tem nessa informação aqui. Se você não sentir nada, tudo bem. É parte do processo de desenvolvimento. Tem momentos que você vai sentir só pela presença da pessoa ali. A informação chega para você, você entende, você decodifica. Fica muito mais fácil quando você aceita que você é um curador, aceita que você é um terapeuta, aceita esse processo, essa dinâmica, essa experiência. Tem que aceitar. É manter a presença da autoconfiança de quem eu sou. Quando eu pensei no projeto de dar aulas a novos holísticos, né, a novos psicoterapeutas holísticos, eu tinha muita bagagem dentro de mim que me dizia assim: eu sei como formá-los, eu sei o que passar, qual é o conhecimento que eles precisam, porque é o que eu fiz comigo durante 10 anos. Mas tem uma parte minha que diz: você não está pronta, você não sabe tudo, esses 10 anos é só um engatinhar. Foi só um despertar de consciência para você. Mas ao mesmo tempo, essa bagagem toda dizia assim: mas e ler as energias e ajudar as pessoas a identificar a própria energia que carrega? E conseguir emanar essa frequência e trazer toda essa frequência na presença desse sol sagrado, desse prana sagrado, desse eu sou, que dissolve tudo, dessa consciência que diz: está tudo bem com você, suas células estão em perfeito estado, em perfeita movimentação. Como é trazer essa confiança ao paciente de que está tudo bem? Como fazer a ponte que liga o teu jeito de pensar, a tua fé, a tua confiança na cura, fazer essa ponte para que ligue essa confiança, essa cura dentro do seu paciente. Então eu sabia, mas eu não tinha, acho que capacidade suficiente de montar o esquema, de fazer. Ou eu não tinha por onde. Como eu vou começar? Por onde? Qual seria o primeiro passo se eu nem sei? Eu não tive um primeiro passo. Eu tive vários passos para entrar num primeiro passo. Tive várias buscas para depois ter um direcionamento, um que mais se encaixasse para mim. E aí a espiritualidade disse assim: não precisa. Você só precisa ser e estar. Estar, ser, passar. Não importa, pode precisar 10, 20 aulas e você pode ir para o primeiro passo lá na 10ª aula. Ou pode começar pelo final de tudo que você aprendeu, onde você chegou, e depois recapitular outras partes.
Porque o movimento é assim mesmo, ele é um espiral. Você avança para cima, desce as oitavas, sobe de novo as oitavas. Porque você sempre vai achar que agora eu aprendi. E de repente você vai dizer, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Que parece que eu não sei o que eu tenho que fazer. Então a gente sempre vai estar nesse balanço, nesse movimento do mar, das ondas. Porque a gente está evoluindo para um outro patamar de consciência. Que esse outro patamar de consciência não quer dizer que nós vamos acima de uma consciência humana. Mas nós estamos vibrando numa consciência mais expandida e que consegue entender a mais do que só os 5 sentidos. A gente consegue compreender, captar, decodificar outras realidades existentes. As programações da nossa mente também servem de bloqueios. Então a gente precisa desconstruir todas as caixas que atribuímos até hoje. É claro que sempre vai ter uma consciência dentro de você falando da vibração, da energia, da época de não sei o quê, de que as curandeiras, as benzedeiras, as bruxas, as alquimias, tudo. Os movimentos energéticos, a espiritualidade, tudo. Mas aqui dentro da psicoterapia holística eu falo muito do desenvolvimento dos sensores energéticos que existem em você. Só que para desenvolver esse sensorial energético, voltando, eu preciso aprender a sentir as energias. Sentir as energias nos dá a capacidade, sim, da mediunidade. Desenvolvimento pessoal com uma reforma íntima nos dá a capacidade de clarividência também, né? A gente fica numa linha mais espiritualizado, então você começa a ver algo diferente. Por quê? Ainda mais a espiritualidade mais elevada, né? Por quê? Porque você vai entrar em ressonância com o seu coração. Quanto mais amor eu já tenho por mim mesmo, quanto mais amor por tudo na minha vida, por tudo, quanto mais prosperidade, abundância eu sinto dentro de mim, quanto mais eu vou trazendo essa realidade para minha capacidade de entendimento, eu vou me afinizando, entrando em ressonância na mesma proporção de ondas eletromagnéticas, em ressonância com os espíritos que vibram a mesma onda eletromagnética. Por isso que a gente diz assim, olha, nem sempre o que acontece de negativo com a gente é obsessor, energia negativa que nos pegou. Porque a gente tem que estar em ressonância, a tua frequência vibracional tem que estar ressoando com esses seres negativos, com essas consciências negativas. E se elas vibram assim, e você vibra assim também, faz uma fusão, as duas ondas. Mas se você está vibrando mais luz, mais capacidade de entendimento, mais você sente mais abundância do Criador, você sente mais a conexão com a felicidade, com a alegria. É mais disso que você sente do que aquela vibração de meu Deus, que vida, né? Mais um dia. Essa vibração dessa frase que eu acabei de falar é uma vibração rígida, aperta. E a vibração da felicidade, da alegria é uma vibração aberta, tranquila, confiante, que traz paz, que traz amor. E qual é a vibração dos seres de luz? Essa. Então você ressoa junto com eles, então você vibra rápido, eles vibram rápido. Porque é muita luz, muita luz, muita luz. E aí você entra em ressonância com muita luz. A sua capacidade de entendimento melhora. A sua endorfina, dopamina, serotonina ativa muito mais em você. Por isso, o psicoterapeuta é uma pessoa que vive em desenvolvimento pessoal, vive em autoconhecimento puro.
Claro que você não precisa se fechar só para o autoconhecimento, porque é dentro da realidade da sociedade que a gente é ativado, que a gente percebe o quanto a gente evoluiu, não evoluiu. Mas você fica em um estado de consciência em que você capta melhor o vislumbre, a beleza do Criador até nas outras pessoas. E você sabe agir melhor consigo mesmo. Nos dias que você tiver mais baixo astral, nos dias que você tiver nas suas dores de alma, naquela questão do como eu faço, como eu vou agir, olha o que aconteceu, essa situação, o que essa situação quer me mostrar, qual o caminho que eu devo seguir para aumentar minha vibração agora, elevar minha consciência. Você consegue uma conexão mais firme, mais forte, mais rápida com o seu mestre interior, com a fonte criadora que está dentro de você. Derrubar as crenças religiosas. Eu não tenho nada contra religião nenhuma. Eu acho que é super importante para muitas pessoas. Tem pessoas que só conseguem fazer a conexão com a própria fonte da essência divina dentro de si quando está dentro de um templo. Quando está ouvindo um pastor, um padre, seja qual for aí o sacerdote falando. Tem pessoas que só conseguem fazer essa ligação interna consigo mesmo quando estão dentro de uma religião. Estão seguindo os dogmas religiosos, estão bem consigo mesmo. Mas a religião, para mim, particularmente, ensinou que há um Deus lá em cima. E quando eu me pego assim, por exemplo, nossa, eu devia ter acordado mais cedo, porque é bem assim. Não consegue as coisas porque ficam até mais tarde na cama. Não, eu devia ter feito, não fiz. Mas só eu mesma. Passou uma semana, acabei não fazendo. Isso daí tem base, tem uma raiz em uma crença que diz: alguém está te julgando. Por isso tu está fazendo errado. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso, por aquilo. Então, se Deus é amoroso, um Pai amoroso, que ama todos, sem julgamentos, quem é que está me julgando dentro de mim? A minha própria consciência. É eu mesmo que me julgo. É eu mesmo que estou me punindo. E é eu mesmo que estou me controlando. Essa crença do controle sobre si mesmo, do auto-julgamento, autopunição, zona de conforto, etc, 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 vem de onde? Porque eu acredito que tem alguém, uma consciência, uma luz, uma sabedoria, um juiz comandando alguma coisa aqui. Mas eu sou o meu próprio juiz. Eu sou tudo aquilo que entra em confronto comigo mesmo. Porque Deus é uma energia expansiva, amorosa, equilíbrio, harmonia, consciência, pura consciência, das soluções, da criatividade, da expansão, da inteligência, dos arquétipos, de tudo que é benevolente, de tudo que é perfeito, de tudo que é o que é. A beleza da vida, a vida em si, o prana, a energia vital, a força maior, o poder supremo de tudo, o que realiza, o que manifesta, o que ama, e só reverbera o amor, o equilíbrio, tudo isso em benevolência. Mas existe muitas crenças que o sistema implantou para que a gente ficasse enrijecido e formasse esse bloqueio em volta de nós. Então, se eu não for à missa, se eu não for, não sei o que, se eu não pagar o dízimo, se eu não, as coisas não andam para mim. Quem definiu isso para você é você. O autoconhecimento, ele vai se tornando cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo. Até aqui eu ensinei a aceitação e o acolhimento.
que são os 2 primeiros passos. Então, o mais profundo, mais profundo, mais profundo é sempre pelo sentir. Porque como que eu identifiquei que eu mesmo me culpava, que eu mesmo me julgava? O intelecto já tinha lido livros sobre isso, já tinha feito curso sobre isso, já tinha feito terapia sobre isso. Nós próprios nos julgamos, né? Eu gosto muito dos filmes espíritas e a gente aprende muito que nós somos os nossos próprios julgadores. Nós fizemos os nossos próprios julgamentos. Quando a gente está certo, quando a gente está errado, o que eu deveria ter feito, o que eu não fiz. E às vezes a gente julga também muito benevolente, né? Não, tá tudo bem, você não conseguiu, você precisava descansar, tá tudo certo. Né? Você fez o seu melhor. A gente também faz os julgamentos de uma forma benevolente com a gente. Mas existe um ser dentro de mim que julga. Porque eu fui ensinada que existe um juiz que julga a todos e que sabe quem é merecedor, que sabe o que dar para você. Porque não tem aquela frase: Deus sabe o tempo certo, Deus sabe o que é bom para mim, Deus vai me guiar. Isso não está meio deturpado? Tudo bem que Deus é um Pai amoroso e me entrega tudo conforme a minha necessidade. Eu sei que eu tenho a graça divina dentro de mim e que essa sabedoria divina vai me conduzir ao meu melhor avanço, à minha melhor clareza, discernimento, aquilo que realmente eu preciso para minha evolução individual. Mas aí colocar uma responsabilidade do tempo certo. E se isso é bom para mim, se não for bom, ele tira. E essas questões têm muita relação com raízes de crenças que nós admitimos como verdades, mas que não são. Existem as leis universais, as leis divinas, mas também existem as crenças que nos bloqueiam. Crenças não são leis, né? Elas são bloqueios, na verdade, que nos enrijecem. A sabedoria divina quer fluir com a vida, né? Furou o pneu, tudo bem. Eu não tenho que olhar para o pneu furado e dizer tá tudo bem, porque Deus quis assim. Não é também, né? É nesse conduzir. Mas é sentir dentro de você nenhum aperto. Não sinto nenhum aperto, não sinto nenhuma angústia, não sinto nenhum julgamento. Não vou dizer para mim mesmo, viu? Eu sabia que você tinha que ter olhado antes. Eu sabia que era a hora de passar no borracheiro para fazer não sei o quê. Eu sabia que eu não calibrei direito. Eu sabia que eu não sei. Não. Não é dizer, a minha intuição já estava me dizendo sobre o que era. O fluir da vida, ele tem a ver com esse silêncio, esse estado de aqui e agora. Eu vou fluindo, eu vou sendo, eu vou estando presente. E é isso que você traz também na realidade da consulta terapêutica. Sem conceitos, sem conceito geral sobre tudo. Mas é estar na frequência e vibração e energia. Isso você tem que praticar no dia a dia. Não pode ser terapeuta, não pode ser essa frequência, essa vibração e essa energia que sente, essa capacidade desenvolvida de ter esses sensores energéticos quando estou em terapia. E quando não estou, não sou. Porque você não consegue ancorar essa verdade dentro de você. Ela precisa ser uma verdade 24 horas em você. Senão você não ressoa. Lembra? A maior parte da sua frequência, a maior parte daquilo que você vibra é a sua medida frequencial. Então, a cura ela pode acontecer de uma forma divina. Só passa a graça divina por você. Não existe um Deus que te dá a oportunidade de um merecimento ou não merecimento. Não existe um Deus que te diz que agora é a hora certa ou não é.
O que bloqueia a hora certa é você mesmo, com a sua rigidez ou suas crenças. Ah, talvez não seja a hora certa daquela oportunidade. Eu não ia ser capaz de conseguir. Não era o momento porque agora ainda estou com filhos pequenos. É você que está decidindo, é a sua vibração energética que está decidindo o que você vai experienciar. Deus, a energia divina, a consciência divina, ela te deu o livre-arbítrio através das suas vibrações. É como se Deus dissesse: filhos queridos, filha querida, filho querido, o que você vibrar hoje eu vou te entregar. Porque você tem a minha energia de manifestação dentro de você. Eu sou onipotente, onisciente, onipresente. Em você, na sua energia, o prana, lembra? O eu superior que te dirige, a consciência interna que habita em você. Tudo isso que está dentro de você sou eu também, a centelha divina, a realidade vida, energia em abundância flui de você. E ela vai fluir de um canal em você e vai passar pela sua vibração energética. E se a sua vibração energética é escassez, ela vai passar e vai manifestar a escassez e vai refletir fora. Eu sou a luz de um refletor, o refletor é você. E a luz que vem de dentro sou eu, a divina presença eu sou. A sua divindade, a sua vida, a sua energia, a vida que te dei, a energia que vibra. Essa energia que vibra passa pelo refletor, você é o material, o refletor, a lâmpada. E esse material vai refletir fora o seu filme. Então, quando você vibrar, eu posso comprar aquilo, você vai comprar, porque vai refletir e vai se transformar numa realidade materializada para você. As leis. Claro que temos a lei do ritmo, porque nós estamos em terceira dimensão. Terceira dimensão precisa uma lei rítmica, a lei da densidade. Porque no mundo da quarta dimensão, tudo é sutil, tudo é energia. Existe caneta no mundo astral? Existe, de uma forma invisível para nós, porque é energia. Existe um computador no plano astral? Existe, de uma forma sutil, em energia, porque eles são energia, quarta dimensão. Então tudo se faz, tudo se manifesta mais rápido, né? Eles pensam, mentalizam, sentem uma roupa nova e eles concretizam, né? Os espíritos não são assim? Ah, vou te ensinar a materializar uma roupa clara para você usar hoje. Mentaliza, sente, vibra, ela aparece. Para nós também é assim, no mundo sutil. Eu mentalizo, eu sinto. E eu trago a sinergia daquilo. Você pode fazer essa prática até mesmo com dinheiro. Eu sinto a abundância financeira? Sinto. Sinto que posso? Sinto que mereço? Sinto. Por isso é bom as anotações. Sinto mesmo? Ou tem algo em mim que sente? Ah, acho que não. O que eu sinto? Eu sinto abundância? Sim, eu sinto abundância. Eu sinto que é possível. Você sente dinheiro? Sinto. Quanto? Qual o valor? 10 milhões? Ah, não, 10 milhões não. Não consigo sentir isso. Quanto você consegue materializar? 1.000 reais? Ah, 1.000 reais consigo. Sinta 1.000 reais na sua mão. Ou sinta uma rosa, uma flor. Materializa. Eu sinto que eu vejo um pássaro. Eu sinto que eu vejo uma borboleta. Eu sinto que eu vejo uma bolsa nova. Como é essa bolsa? Como você gosta? Pequenininha? Grande? Ah, eu gosto mais em tons escuros? Sinta ela. E você vai materializar, você vai manifestar no teu campo mental, no teu campo sutil de quarta dimensão. Ela vai existir. Ela existe para você.
Você imaginou ela, você manifesta ela. Ela existe num campo energético, invisível. Inconsciente é invisível também. E aí eu trouxe para essa percepção a bolsa. E aí eu já tô, nossa, a minha é, né, tá aqui no ombro. Pesada, de couro. Nunca pensei em ter uma bolsa dessa, mas agora tô imaginando aqui. Ela é de uma cor mais vinho. Engraçado que eu também nunca pensei numa bolsa assim. Mas tô aqui, fazendo o exercício com vocês. Aí você sente o peso, a textura, a cor, o brilho, passa a mão, sente tudo. Uma sinestesia. Isso é que cria. Criou. Criei. Pronto. Ela existe. É assim que é na quarta dimensão, para a espiritualidade. O problema é o quê? Qual que é o problema dessa bolsa não chegar em mim? Já descriei. Ela já, já foi a possibilidade. Eu não gosto de bolsa grande. Eu criei uma bolsa desse tamanho. Não gosto de bolsa desse tamanho. Eu tenho uma preta mais ou menos grandinha, assim, legal. Mas não a bolsa que eu criei. Já descriei ela. Já duvidei. Já não é pra mim. O que eu senti? Se eu realmente amasse esse jeito de bolsa, se eu realmente tivesse amor por ela, alegria em ter ela na minha vida, ela com certeza chegaria para mim. Por um presente, por uma compra, de alguma forma ela ia chegar. Porque quando você manifesta, o pessoal da quarta dimensão, eles têm um coração muito alegre, muito amoroso. Então, veja a coerência de todas as coisas que a gente precisa para manifestar a nossa realidade. É assim que o mundo das possibilidades, probabilidades acontecem para nós. Então, essa energia que a gente produz, que a gente existe, é a nossa energia do consentimento. Então, é o universo só diz sim para você? Deus só diz sim para você. Você não precisa se julgar, não precisa se punir, mas isso é uma sombra. Eu preciso integrá-la. Tudo bem. Eu tenho um jeito que todo dia tem que me punir por alguma coisa. É uma energia que vibra em você. É uma emoção. E você aceita com o sentir, não com a cabeça. Te aceito. O te aceito é te aceito, te acolho, te amo também. Você sou eu. Energia amorosa. Energia de acolhimento. Energia de verdade da sua essência. Eu estou aqui para viver você. Não para o resto da vida, que eu vou viver esse julgamento, essa punição. Mas eu entendi que você existe, está tudo bem. Olha o quanto de amor você está vibrando por si mesmo. Jamais tenha olhos do olhar do sistema. O olhar do sistema, da Matrix, é um olhar. E o olhar do amor incondicional, o olhar da alma é só observa. E tá tudo bem. Neutro, neutralidade. E a cabeça sempre vai jogar uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. E quando você está de frente com o teu paciente, que você está na escuta de uma psicoterapia, deduz, não deduz, entende, não entende, falo, não falo, o que está passando com ele? O que eu posso diagnosticar nesse momento? Essas perguntas, elas vêm da nossa cabeça e não está errado. Então, mais uma coisa para vocês anotarem. A mente nunca está errada, o ego nunca está errado, não existe certo e errado. Existe o ego que tem esse julgamento.
que se culpa, que se pune, sei lá, pune o outro. Mas não existe o certo e errado. Ele está na verdade dele. Lembra? Acolher, amar e respeitar. Então o ego, ele está na função dele, que é o que é a mente humana até aqui. Não estamos evoluindo. Daqui adiante, eu tenho que ir para o sentir. Sentindo, eu posso vibrar frequências, entender outras frequências, admitir outras realidades, prestar atenção, observar e ser um cientista de si mesmo. Eu posso ter esse entendimento, essa ciência do que é que eu estou praticando agora. Era mais ou menos isso, a essência do que eu também pensava quando eu idealizei dar o curso de psicoterapia holística adiante. Trazer novos terapeutas para a realidade e fugir das técnicas. Gente, técnica para mim é como a religião, não tenho nada contra. As técnicas são importantes, elas precisam ser o movimento também da vida. As técnicas holísticas, elas precisam, as pessoas precisam dessas experiências. Mas técnica holística não pode ser como o exemplo que eu vou dar agora. Peraí, um exemplo assim. Eu sei que eu tenho que vibrar na gratidão, né? Eu sei que eu tenho que vibrar na alegria. E aí eu falo assim, né? Às vezes a espiritualidade também pega no pé, né? Agradece, e quando que agradece, né? Não agradece, né? O dia todo aí passa agradecendo. Como é que é o negócio aí? Vai ficar agradecendo quando? Só quando ganha, sei lá, um presente, alguma coisa? Você não costuma dizer obrigado pela roupa suja que eu tenho que lavar? Obrigado pela louça que eu tenho que lavar? Então, assim, a pessoa começa a querer fazer, o exemplo que eu vou dar, tá? A pessoa começa a querer ir para o estado de gratidão, que ela sabe que isso é vibrar na abundância. Obrigado pelo meu copo de água. Obrigado pelo meu livro. Obrigado pela minha vida. Obrigado pelo meu dia. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela... Você vai ficar falando, mentalizando. Eu sou a alegria. Eu sou a alegria, eu sou a felicidade. Eu sou as realizações. E quando você fala, pensa, só tem uma rede elétrica. Tá pulsando uma eletricidade em você. Beleza? Você tá falando, pensamento sai, uma eletricidade. Tá vibrando um sentimento? Não tá vibrando sentimento. Lembra que a bolsa, o dinheiro, a roupa na quarta dimensão é com vibração que se constrói. É com vibração que o universo entende a nossa verdade. A essência sai como luz através da vibração do magnetismo. E aí eu paro e respiro e digo, com o peito, com o coração, eu sou a gratidão. Gratidão. Ela vibra dentro do meu coração. Eu vibro no amor incondicional. Meu peito pulsa de alegria, de felicidade, porque esse é o meu estado natural de ser. E eu me emociono quando eu vibro alto. E eu me encolho e fico quieto e não vibro nada quando eu estou no meu baixo astral, numa condição de mente e ego, né? E eu não tenho que brigar e nem controlar nada dentro de mim. O primeiro estado de desenvolvimento, tanto seu quanto do teu paciente, é isso. É conscientização.
é responsabilidade sobre a minha própria energia vida. Se tem coisas que eu não entendo, tudo bem. É como eu querendo dar um curso de psicoterapia holística, sendo que existem milhões, trilhões, sei lá quantos cursos por aí. E eu querendo fazer o do meu jeito. Então eu não tenho conhecimento aprofundado, inteiro. Eu não tenho inteiro. E você também não vai conseguir ser inteiro do jeito que a tua cabeça promove a situação. Mas você tendo uma base que é a sua vibração energética inclinada para aquilo que você quer fazer, ótimo. Esse é teu caminho. Vocês aprenderam o toque, né? O toque para sentir. Eu toco e deixo. Você acha que só aqui que tem um livre pensar, um campo mental, emoções? Não. Você pode tentar conversar com a palma da sua mão, com o seu joelho, com os seus pés. E esse conversar não é através da boca, não é através dos pensamentos, mas é através do ouvir pela intuição, ouvir pela ponte energética que liga uma vibração à outra. Então tem uma informação naquele pé, sabe quando a pessoa vem com o pé, sei lá, cortado, tropeçou, dobrou, sei lá, torceu. Aquele torcer do pé, ele tem uma situação para te contar. A gente apalpa, olha a técnica. Eu falo que, né, eu meio, não é que eu tô me contradizendo, eu espero que vocês me entendam, mas é que o momento da técnica é importante, o intelecto entende, mas a técnica sem a profundeza da vibração é nula, é neutra. Não adianta você pegar e abrir, por exemplo, um baralho cigano e falar a árvore significa isso, isso e aquilo. A cegonha significa isso, isso e aquilo. A pessoa não vai entender nada, nem você. Você tem que juntar as informações, entender a vibração da árvore, da cegonha, a energia. O mesmo é as técnicas holísticas. Não adianta você vender desbloqueios emocionais, não adianta você vender ativar prosperidade, abundância através de uma mesa. É a vibração que tem ali, um conhecimento por trás disso, uma experiência, um movimento, sabe? É o transcender a lógica do raciocínio para a lógica do coração, do sentir. Eu sinto e acabou-se. Eu sei que é e é. Sabe? Aquela coisa assim. Então, como exercício para a semana, eu vou passar aqui. Ah, não, eu tenho que passar aqui uma outra parte aqui para vocês. O conceito, né, da psicoterapia holística. Então, vamos trazer um pouquinho da história, né, e a base filosófica da psicoterapia breve. A psicoterapia breve, ela é uma modalidade terapêutica focada em objetivos definidos, com duração limitada. Trabalha questões atuais do paciente, promovendo mudanças em um curto espaço de tempo, por meio de intervenções diretas e eficazes, ideal para problemas específicos ou situações de crise. Então, você faz uma psicoterapia breve, que é uma consulta breve. Né? Você traz a aceitação, o acolhimento, o entendimento, o ouvir, o sentir. E aí você faz uma prática holística, pode ser tanto a energia enviada ali, ou se você sentir que o teu coração já está ampliando, se você sentir que o teu campo energético ampliou, abraçou a causa, está trazendo uma frequência de cura, ou você pode perceber também, através da sua sensibilidade mediúnica, que tem um mentor ali trabalhando na pessoa, porque é o momento que a pessoa se entregou, né, para a cura. Porque se ela veio para uma psicoterapia, ela sabe que é uma cura energética. Ela sabe que é o mental, é o emocional ali em jogo, é um negócio oculto, é
é algo do inconsciente, subconsciente, não sei o que eu tenho, mas eu tô indo atrás, né? Na terapia, ou às vezes que é uma conversa terapêutica, e nessa terapêutica o mentor pode estar trabalhando ali e não precisar de mais nada. Só o mentor para aliviar e trazer a solução de cura. O holismo. O que é o holismo? O que é esse conceito do holismo? Só deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Holismo, concepção que entende que o todo possui propriedades que não podem ser explicadas apenas pela análise das partes isoladas, sendo necessário considerar a totalidade do sistema para compreendê-lo plenamente. Eu vou usar a seguinte situação. Tem médico para a pele, tem médico do rim, tem médico do coração, tem médico, né, dos olhos, tem dentista, tudo especialidades, né, tudo partes específicas, e vamos tratar só essa parte específica. O psicoterapeuta, ele não consegue trabalhar só o mental. Ele vai trazer o emocional junto e vai bagunçar tudo e vai reunir tudo e vai trazer tudo junto. Ele não vai só curar a criança interior. Uma hora ele vai falar da criança interior, mas uma hora também ele vai falar de traumas e uma hora ele também vai trazer consciência para a pessoa. Às vezes ele vai passar uma informação através da intuição que a espiritualidade está passando. Talvez ele só precisa de uma leitura para a pessoa assim, identificar o que ela precisava trazer para a razão dela. Então você vai trabalhar tudo junto, o espiritual, o emocional, o mental, os sete corpos sutis, os chakras, a consciência que a pessoa está trazendo naquele momento. Às vezes ela precisa de um entendimento, né, de alguma coisa que você leu num livro, de uma parte que você considerou na sua vida que foi muito importante a sua experiência, que te trouxe um significado, um sentido, um amadurecimento, ou algo que você leu, que você fez, que foi bom para você. É como se a pessoa assim, eu preciso emagrecer, mas ela tá na terapia para ela trabalhar um outro lado dela, porque rompeu o relacionamento, ela se viu perdida e foi para terapia. Daí na terapia ela vai falar assim pra você: nossa, também eu engordei em um mês 8 quilos, tô indo na nutricionista e também comecei a fazer academia. Aí você vai deixar essa parte pra nutrição? Então veja lá com a Nutri, tá fazendo tua academia, você vai resolver os teus 8 quilos. Não! Você vai trazer isso pro mundo energético. A gordura é uma energia. A consciência dela está criando gordura no corpo. Ela está se protegendo do quê? Mas como é que eu sei que ela está se protegendo de alguma coisa com essa gordura toda? Porque eu li num livro, porque eu tive conhecimento num curso, porque eu aprendi que quando a pessoa agrega gordura localizada principalmente na barriga, ela está se protegendo, ela está mantendo gordura porque ela precisa dessa energia. Ela precisa se fortalecer, ela precisa se suprir, ela precisa se bloquear de alguma coisa. E ela precisa segurar essa energia. Então ela segura a gordura, ela não solta. Porque ela está se protegendo, porque ela precisa, porque ela tem que se sentir segura. Por isso, por aquilo. E aí, quando ela solta muitas coisas na terapia, que tá aquele soltar energético assim, que traz pro bem-estar, alívio, ela também emagrece ali, já uns 2 quilos. E como que eu vou pegar ela no inconsciente se ela não acreditar nisso que eu falei? Energia, não. Capaz, eu sei porque que eu tô engordando. Nossa, exagerei no doce, eu compro uma barra de chocolate todo dia. Não, imagina. Nada de segurar a energia, não. Isso aí é minha má alimentação. Você sabe com quem você está lidando. Você sabe com o tipo de paciente que você está lidando. Se ele é mais aberto, se ele é todo holístico, se ele é todo espiritualizado, se ele é mais racional, se ele é mais cético. Você sabe. Então você diz assim para ele. Você entende
que ser, tá indo no nutricionista, tá fazendo academia, se é mais racional, se, né, você vai dizer assim. Também tem, você assim, ó, tome bastante água, chá de não sei o que ajuda a emagrecer. Vai influenciando para a energia da água, sabe? Faz água solarizada, as meditações. E aí, por quê? O seu campo de energia já está transformando a energia da pessoa. Lembra? Os novos curadores, os trabalhadores da luz, esse povo que está vindo como terapeuta holístico, que é nós aí, né, nessa caminhada. A gente traz uma frequência de cura planetária. A gente tem isso desenvolvido. Então não há tanta preocupação também de ser um ser perfeito nas técnicas e no que vai mandar para a pessoa. Né? Eu também não preciso enrolar a pessoa para ela ficar comigo só porque a minha energia de cura vai transcender alguma coisa. Mas essa conversa, ela tem um diagnóstico, um tratamento, ela tem um desenvolvimento pessoal, ela tem um movimento energético, ela tem cura, ela tem benzimento, ela tem técnica, ela tem tudo. Então, olha, tem tudo nas mãos, dentro de uma psicoterapia holística. Mais uma coisinha aqui. Influências de tradições orientais, xamânicas e psicologia transpessoal. Essas abordagens compartilham a visão de que o ser humano é um todo integrado, corpo, mente, emoções e espírito. As tradições orientais, como o budismo e o hinduísmo, valorizam a meditação, a consciência e o equilíbrio interior. As práticas xamânicas usam rituais, natureza e espiritualidade para cura e autoconhecimento. Já a psicologia transpessoal une esses saberes à psicologia moderna, focando na expansão da consciência e na dimensão espiritual do ser. Todos que chegaram até aqui, nessa aula, imagino que, sei lá, já deve ter feito vários rituais, aprendido várias coisas holísticas, participado de várias experiências, né? Retiros espirituais, ayahuasca, giras, ter participado de experiências mediúnicas. Vocês devem ter experiências na bagagem de vocês, senão não teriam chegado até aqui. E por que eu sei disso? Porque o meu curso ele é desenvolvido para pessoas que já têm esse precedente, né? Já têm essa caminhada. É para pessoas que já têm experiências com o mundo das energias, que têm essa inclinação aos dons de cura, porque senão não entra em ressonância com o meu conteúdo, não chega a ele. Então você é um holístico, senão você não chegaria até aqui. Então esse autoconhecimento, rituais, tudo que você já tem conexão espiritual, é toda uma bagagem que você já tem de preparo para entrar na caminhada do terapeuta holístico. Então, o psicoterapeuta holístico. Porque o que difere terapeuta holístico de psicoterapeuta holístico? O psicoterapeuta holístico trabalha a psique. O que eu tenho dentro da minha psique? Consciente, tudo que está invisível. E não está visível também as minhas percepções. Eu não tenho consciência. O terapeuta holístico, ele trabalha mais as técnicas holísticas e tal, mas ele não é influenciado na sua psique. Não tem a conversa, não tem abordagem, não tem análise. Não tem, eu tenho uma técnica para você. As técnicas vão auxiliar se eu não sou psicoterapeuta holístico? É claro que vão auxiliar. Eu já fiz inúmeras técnicas que me auxiliaram muito. Mas o que eu entendi? Que se eu não tivesse consciência daquela memória que ativava sempre a mesma expressão, não adiantava.
Eu podia ir para uma técnica de mesa, sei lá, radiônica, eu podia ir para uma técnica de mesa estelar, eu podia fazer o que fosse. E eu tinha muitas amigas que faziam de bom coração, querendo ver as minhas melhoras. Mas aí, um tempo depois, a vibração ficava boa, tudo harmonizava, mas o que a minha consciência, o meu inconsciente, as informações do subconsciente produziam, lembra? A vibração, a crença não mudou, o jeito de agir não mudou, eu não tinha coerência. Então tudo tem que ter uma coerência entre o pensar, o sentir e o agir. Eu penso de acordo com aquilo que eu quero conquistar, o objetivo que eu quero, penso naquilo. Eu sinto aquilo comigo, sinto. E eu estou agindo, me expressando e fazendo com essa coerência? Ah, não fiz nada. Ah, não, né? Então a gente tem que ver essa coerência. Essa coerência é que determina que determina uma vibração de um contexto geral, onde a energia primordial de tudo, que comanda tudo isso na sua vida, que comanda não é sobre controle, é o que manifesta, comanda manifestar, a lei universal da graça divina, faz subir, emergir, fazer, manifestar, produzir. Então a energia divina que está dentro de você, a energia criativa, a energia que faz, que manifesta, que cria, que realiza, não existe um Deus lá em cima com o cajado na mão. Não existe um juiz olhando e determinando. Isso é coisa da cabeça da gente por éons de tempo. Temos que derrubar. Existe tudo que pode ser seu. Que você vai produzir conforme o seu estado de consciência. Quer, não quer, desejo, não desejo. Não é só isso. Tem que ter uma coerência na sua vibração. E se agora, por um acaso, você parou e pensou assim, meu Deus, isso não vai dar nada certo. Olha a vibração. Já olha para essa sombra. Já olha para isso dentro de você. Essa sombra é uma característica vibrando em você, trazendo como percepção, para que você, nossa, eu tenho essa característica dentro de mim. Vamos lá. Respira profundamente. Olha para ela. Por quê? Porque pensei, tá tudo bem. Porque senti que não era para mim, tá tudo bem. Deixa o sol brilhar e deixa a nuvem também ali. O sol apenas brilha e a nuvem se dissipa. A luz da consciência divina. Então aqui nós temos agora os princípios da nova consciência e autoconhecimento. Olha só, princípios da nova consciência e autoconhecimento. Princípios fundamentais da abordagem holística. Unidade e interconexão. É o princípio de que todos os seres e elementos do universo estão conectados e fazem parte de um todo integrado. Essa visão reconhece que nada existe isoladamente e que ações, pensamentos e energias de um indivíduo influenciam o todo. Está presente em diversas tradições espirituais, filosóficas e na psicologia transpessoal, promovendo uma compreensão mais ampla da existência e das relações humanas. Quando eu estou no trabalho, por exemplo, e aí eu tenho uma parceria de trabalho, tenho uma parceira de trabalho. E a gente trabalha junto, 1, 2, 3 parcerias, né? 3 parceiras ali no mesmo movimento. E eu tô, nossa, que angústia. Meu filho tá na escola, tá com febre, tá não sei o que, eu tô vibrando aquela angústia. Influencia o campo da outra pessoa? Influencia. E também influencia se eu tiver consciência, né,
das coisas, como talvez essa parceira de trabalho esteja me contando, nossa, hoje de manhã já estava ouvindo que fulano de tal estava reclamando do não sei o quê. Não, e a outra que disse que, meu Deus, eu vou acabar com a minha vida, porque olha, não dá mais certo. É tanta dívida, tanta dívida. Menina, se você soubesse o quanto o fulano lá passa na casa deles, é de dar dó. E aí vem aquelas vibrações dos comentários. Influencia ou não influencia? Influencia. Não influencia o jeito que conta, não influencia o jeito que pensa. Então influencia o estado de consciência também. E o que é esse estado de consciência que influencia? Quando você está próximo de pessoas inteligentes, quando você está próximo de pessoas prósperas, abundantes, de pura paz, de equilíbrio, você não quer ficar presente com essas pessoas. Você não quer estar ali, não te faz bem estar ali. Você sente que te faz bem estar ali. O paciente também gosta de ficar na presença do terapeuta, né? Porque essa presença lhe faz bem. A única coisa que devemos cuidar é que não podemos vestir máscaras para o estado de consciência. Nós não podemos fazer de conta que está tudo bem, quando não está tudo bem. Então esse estado de consciência ali dos parceiros de trabalho, dos colegas de trabalho, não quero que me influencie. Mas já me influenciou, tô pensando nisso, sabe? Deu uma pulga atrás da orelha também, porque essa baixa vibração e tal. Mas aí é olhar para o seu estado de consciência. O quanto você já evoluiu, quanto você já tem de conhecimento, quantas coisas você já passou na vida, quantas experiências e quanto amor eu tenho no meu coração. Quanto eu vibro no meu peito, estado de gratidão, o quanto eu já vibro, estado de alegria, de paz interior, pelo menos paz interior. Silêncio interior. Se eu não consigo ainda ser grata à vida, porque muita coisa aconteceu, me judiou demais, tenho muitas dores, tudo bem, mas você tem que pelo menos ter uma paz interna, que vibra mais do que tudo dentro de você. Você tem que ter essa comunhão consigo mesmo. E essa comunhão consigo mesmo vem da autorresponsabilidade. Então, tudo influencia tudo. Quer ver outra coisa que influencia muito? É o trânsito. Se alguma coisa acontece no trânsito que dá vontade de xingar a pessoa, qual a energia que você vibrou? Para onde que foi essa energia? Isso é magia, magia pura. Porque você vibra, vai. Não adianta, não dá para segurar. Eu vibrei, mas eu seguro aqui comigo. Você intencionou através do seu sentir. Olha como é importante sentir a si mesmo, sentir tudo que se passa consigo mesmo. Um estado de consciência que reverbera uma percepção maior de si mesmo, um autoconhecimento profundo. Então, autorresponsabilidade é a capacidade de reconhecer que somos responsáveis por nossas escolhas, atitudes e resultados. Envolve assumir o controle da própria vida, sem culpar os outros ou as circunstâncias, desenvolvendo autonomia, maturidade e consciência para promover mudanças e alcançar objetivos pessoais. Olha que lindo que é esse parágrafo da autorresponsabilidade. Acha que foi assim comigo? Não foi. Eu sabia intelectualmente que isso aqui era uma verdade e que eu precisava agregar essa verdade da autorresponsabilidade na minha vida. Mas muitas vezes falei do fulano, ciclano, entrei na roda de fofoca, o que mais? Baixei minha vibração achando que estava tudo errado. Gritei também com Deus, achando que Deus estava lá em cima me ouvindo. O que é que você quer me dizer? O que é que você quer me mostrar que eu não estou enxergando? Até quando essa situação vai ficar na minha vida? Até quando eu vou sentir essas dores, essas feridas emocionais que sabe de lá de onde que vem? Que eu li que é da alma, que é não sei o que não sei o que. Pra que tudo isso? Eu baixei meus estados vibracionais muitas vezes.
Mas a autorresponsabilidade não vai ser a fórmula mágica da sua mudança. Mas a autorresponsabilidade é uma consciência que você começa a perceber dentro de si mesmo, que traz como missão, em primeiro lugar, a própria vida. É a tua própria energia que está em jogo. É a tua própria consciência que está em jogo nessa vida. O propósito maior é você mesmo, a sua evolução. Você pediu para encarnar para quê? Eu não sei o que tem todo o meu propósito, sei lá. Primeira coisa foi realizar aquilo que você veio realizar para si mesmo. Porque alguma coisa em desequilíbrio você tinha contigo, que você disse, matei o fulano, preciso lá resolver essa parada comigo mesmo, porque é eu e eu, porque essa energia está em mim. Né? Não sei, é só um exemplo também, né? Eu carrego dores que ficam me culpando o tempo inteiro, fico numa consciência de culpa, de crítica, de mal-estar, de não sei o quê. Eu vou lá, vou encarnar e vou procurar o meu bem-estar próprio, realizando as minhas próprias funções pessoais, sendo dona de si mesmo, cuidando da minha aparência, cuidando do meu físico, cuidando do meu bem-estar emocional, mental. Não, vou ser terapeuta para aprender primeiramente a cuidar dos meus estados internos. Depois até posso passar esse conhecimento adiante, porque eu vou saber tanto para mim mesmo que eu vou querer ensinar alguém, né? Então a autorresponsabilidade é o caminho, é a estrada. Outra coisa, energia vital e equilíbrio. A energia vital é a força que sustenta a vida e o funcionamento do corpo, mente e espírito. Presente em diversas tradições como o Qi, ou Qi, na cultura chinesa, e o Prana na indiana. Seu fluxo equilibrado é essencial para a saúde e o bem-estar. O equilíbrio ocorre quando essa energia circula livremente, promovendo harmonia interior e conexão com o todo. Lembra do ego? Lembra quando a gente está rígido nas nossas questões, em mim, tudo acontecendo em mim? Eu estou no ego. E não está errado. É uma força que vibra, tá tudo bem. Mas quando eu vou educando essa força que vibra em mim, que eu vou direcionando ela para um outro lado, para um outro caminho, né? Faço todo o processo de desenvolvimento, né? As terapias, o olhar para dentro, o se melhorar, o entender a si mesmo, compreender, integrar essas características, as sombras, tudo aquilo que foi reprimido dentro de mim, eu vou olhando, observando, entendendo, me melhorando a cada dia. Eu vou deixando esse prana, essa energia vital fluir. Porque a gente não está querendo entrar no fluir da vida, não está querendo entrar na prosperidade divina, na abundância, naquilo que é meu por direito divino, que é sagrado, que é a graça que habita dentro de mim. Então eu vou realizando essa abertura, essa conscientização através de todos os caminhos, né? É por isso que eu disse, não existe um passo a passo. Eu começo aqui, vou... o degrau 1 é autorresponsabilidade. Aí depois você vai... Não existe. Existe eu tô consciente da responsabilidade, daí eu desço de novo no julgamento, aí eu percebo e elevo minha vibração com alegria, uma música linda, um negócio que eu gosto. E depois eu vou descendo para um lado que, poxa, acho que eu não sabia, eu nem sei lidar comigo, tô percebendo aqui, preciso de ajuda, não tô conseguindo sozinho, eu preciso do meu mentor, da minha espiritualidade, vou fazer um ritual, vou não sei o que. Aí de repente tudo parece que clareia de novo, eu fico firme, forte, autoconfiante, vou indo, meu Deus, o que é que eu preciso agora, o que é, eu tenho que integrar sombras? Não, às vezes não precisa nada. Às vezes é identificar a essência, meditar, silenciar. Às vezes é só soltar tudo. Solta tudo, sabe? Solta tudo, vai ouvir um pagode, sei lá, o que você gosta. Solta tudo e deixa.
Deixa a energia prana fluir. Tem hora que a energia prana, né, essa energia vida, ela vai fluir para um conhecimento. Ó, hora de estudar. Tem hora que ela vai fluir, porque assim, ó, eu tinha que ser determinado, eu tinha que tomar decisões, eu tinha que bloquear mesmo, eu tinha que... Aí eu tinha que, e tudo bem, você fluiu na sua energia. Nós não estamos aqui para ser seres de luz sentados numa montanha, meditando e ouvindo o amor incondicional do todo. A gente está aqui para viver as experiências. Isso é o que o todo faz, através da individualização, né? A gente tem essa capacidade de experienciar através da nossa divina presença de eu superior, do eu sou, com essas múltiplas experiências. Quem seria Deus se fosse um único ser, né? Ele se dividiu, se multiplicou, Deus com Deus, né? Por isso que diz que a divindade está dentro de cada um, de mim, de você. Então nós somos, podemos ser a mesma parte, não, somos a fonte criadora, o oceano primordial de tudo, com ondas diferentes. Uma onda experiencia para lá, outra experiencia para cá, é pequenininha, outra grande, a outra se movimenta num turbilhão. E por quê? Precisa dessas várias ondas, dessas várias vibrações e frequências diferentes, porque o todo está se experienciando através de si mesmo. Outra parte, o sintoma como linguagem do inconsciente. Na psicologia, o sintoma é entendido como uma forma de comunicação do inconsciente, expressando conflitos internos, desejos ou emoções que não estão conscientes. Ele surge para sinalizar algo que precisa ser reconhecido e trabalhado, funcionando como uma mensagem simbólica do que está reprimido ou não resolvido na mente. Essa é a questão do sintoma. É isso que as pessoas dizem assim, não, vai passar, eu não preciso de terapia. Precisa. A terapia no passado era como se dissesse que eram coisas para loucos, coisas de pessoas que estavam em distúrbios mentais, em coisas que não... Mas já não está falando coisa com coisa, precisa, né, de terapia, precisa de medicação, precisa de não sei o que para realinhar a bioquímica, né, do cérebro. A terapia, ela é para te tornar consciente. A terapia é para te tornar consciente daquilo que está inconsciente em você. Então esse sintoma, né? Você expressa conflitos internos. Eu perdi minha identidade totalmente uma vez. Eu não tenho como explicar o que é a perda da identidade. Mas era mais ou menos assim. É olhar no espelho e eu não via quem eu era. Eu não sabia quem é você. Se fosse há tempos atrás, né, um outro tempo, né, nosso, ia dizer assim, pode internar. Mas era simplesmente uma falta de algo, eu não conseguia uma identificação. Então eu perdi a identidade, eu não me identificava mais. Eu via a pessoa que estava ali. Eu lembro que na época até eu tentei cortar diferente o meu cabelo e tal. Eu precisava me reconhecer de novo, não estava conseguindo. E eu via e eu não via ninguém, não via identidade. Tinha identidade, número do RG, nome, CPF, tinha. Mas era o mesmo que não tinha. É estranho, a gente não consegue passar através de palavras o que é a perda de uma identidade. Mas é mais ou menos isso. Se vier um paciente para você com a perda de identidade, você vai reconhecer assim, a pessoa não fica sem palavras. Não sei. Fica no não sei. Fica num vazio. Exatamente o não sei. Então, essa expressão
isso que está se expressando através do teu paciente, né? A figura humana está ali, o humano está ali, mas o que está vindo de dentro dele, o que se expressa através dele? Vocês conseguem reconhecer o que se expressa através de mim? É diferente para mim dar uma aula gravada, onde eu estou visualizando tudo aqui, euzinha ali, né? Como quando eu estou conversando com o aluno. As expressões são diferentes. Porque o arquétipo que está vibrando aqui é diferente. Aqui tem o arquétipo de alguém que precisa explicar, explanar, passar conhecimento para uma gravação. E quando tem o aluno, tem o arquétipo de uma presença diferente. Tem um olhar diferente, tem uma interação diferente. Né? Porque tem um compartilhar de energia do outro lado. Então, essas expressões de quem vem para vocês, por isso que é legal até estudar um pouquinho do que significa arquétipos, anota aí. Estuda um pouquinho sobre arquétipos. Quem está na psicoterapia holística sempre vai ter que tirar, não precisa tirar tempo para estudar. Você precisa focar em estudar, em trazer conhecimento. Ao invés de você ficar olhando, sei lá o que você costuma olhar no Instagram, procura ler postzinhos, ver videozinhos sobre neurociência, física quântica, espiritualidade, holística, psicanálise, psicoterapia. Entra nesse mundo, entra nesse conhecimento. E aí você vai compartilhar mais disso com o seu campo. Seu campo vai vibrar essas ondas também, vai trazer isso como um alimento vibracional para você. Então você vira esse mundo, sabe? Você entra nesse mundo. Sua consciência começa a trazer um direcionamento através do radar daquilo que a sua vibração está intencionando. Foi assim que você chegou aqui, nessa aula. Você chegou com uma vibração intencional. Você não escolheu pela mente. A sua vibração disse, é esse caminho. E a tua essência divina materializou isso, manifestou essa aula para você. Cura como reconexão com a essência. Isso daqui é uma das particularidades que eu ensino. A cura acontece quando o indivíduo se reconecta com sua essência verdadeira, ou seja, com sua identidade mais profunda e autêntica. Esse processo restaura o equilíbrio interior, trazendo consciência, harmonia e bem-estar, permitindo que a pessoa viva de forma plena e integrada. Percebam que eu vou colocar o carregador aqui. Percebam que a integração, a individuação com a essência, o reconhecimento com a essência divina que habita dentro de você, com a sua alma, com o seu propósito, com a sua missão, ela é essencial para que você se reconecte com a fonte criadora, com a fonte essencial, né, dessa energia vida, mas sem você anular o ego, sem você anular as polaridades. Não tem como. Essa integração, essa reconexão e essa identidade que você vai, através do autoconhecimento, cada vez mais profundo, um melhor entendimento, uma melhor consciência, essa integração, ela é feita de uma forma onde você possa ter um certo domínio sobre as suas polaridades mais negativas. Você vai integrando. Não esquece, o sol que brilha e as nuvens vão se dissipando. E as nuvens vão se formando. E as nuvens vão se dissipando. E tá tudo bem, você entra no fluir. Algumas coisas no começo você começa a educar o ego, porque as suas polaridades negativas às vezes estão muito, né, vibrantes, né, reverberando. Você pode estar passando por situações muito difíceis na sua vida,
Você pode estar em vibração baixa por alguma questão, e isso está reverberando, está se expressando, está se expressando. Então você está mais nesse negativo. Aí você não tem muita consciência de percepção, de autoconhecimento, de profundezas, de brilho, de sol, de essência, de não sei o quê, porque você não vai conseguir ver, porque você está vivendo a polaridade negativa. Você está vibrando, né? Essa polaridade negativa. E como é que eu deixo de vibrar essa polaridade negativa? Técnicas, meditação, silêncio, acolhimento, aceitação, banho de erva, abre as cartas do baralho, se conecta com a espiritualidade, com a natureza, vibrando essência, entendendo, trazendo conhecimento para dentro, alimentando a mente, alimenta o campo vibracional, nutre você de amor, de alegria, de felicidade e vai dissipando essas polaridades negativas. Elas vão retornar de quando em quando em uma menor proporção, porque talvez seja uma característica sua, uma ferida emocional. E ela vai voltar, e você vai acolher ela e vai amá-la e ela vai embora. E aí você vai, me senti rejeitado de novo. Acolhi, amei, deixei ir. De novo, perdoar, tá bom. O mestre ensinou 70 vezes, 7 vezes. Vamos perdoar de novo essa criatura que eu já perdoei várias vezes. Achei que o ciclo já tinha se fechado. De novo, perdão, compaixão. E você vai se melhorando. Quando você vai se melhorando, melhorando a tua energia, a tua vibração, a tua frequência, você vai expandir consciência, porque você tem conhecimento, você já tem práticas, você já tem uma profundeza, você tem capacidades que você não tinha antes, capacidades de percepção, capacidades de oportunidades, capacidade de criatividade, capacidade de ressoar com outras realidades significativas à tua evolução. Então vai expandindo, né, as dimensões da capacidade de consciência. Então eu tinha uma capacidade de consciência, que eu vibrava, expressava dor, o trauma, ferida, conforme eu fui olhando, observando, aceitando, acolhendo, me melhorando, fazendo as práticas, participando ativamente do meu próprio desenvolvimento pessoal, minha responsabilidade, meu próprio amor, meu autocuidado, trazendo para o meu bem-estar, eu fui expandindo energia. Olha todo o trabalho interno que eu estou fazendo. Eu fui expandindo luz, essa luz foi se conectando a outra luz, a sabedoria foi vindo e outras coisas vão integrando. Então, em outras palavras, é o quê? Eu aumento a minha luz de campo, de aura. Se eu aumento a minha luz de tamanho, eu aumento em vibração. Se ela vibrava assim, vibrava, daí ela começou a vibrar assim. Tem uma outra realidade, uma outra frequência que também vibra assim, como uma antena de rádio aqui. Então, vamos dizer que eu captava 50, uma estação 50. De amor, equilíbrio, sabedoria, entendimento, conhecimento. Aí eu comecei a vibrar mais, eu já estou no 100. No 100 tem outra sabedoria, outro conhecimento, outros livros, outras oportunidades. E eu comecei a interagir com essas outras ondas de 100. Então eu tenho outras capacidades. Eu tenho outros direcionamentos, outros caminhos. E aí eu vou subindo, Essa é a capacidade de reconexão com a essência, porque quanto mais vibra alto, mais elevado, mais caminhos, por isso que a expansão de consciência é um caminho infinito, por isso que as curas é um caminho infinito. A evolução é infinita, a evolução do ser é infinito. As dimensões do ser humano. O ser humano é composto por múltiplas dimensões interligadas que incluem física, o corpo e suas funções biológicas, mental, os pensamentos, raciocínios e processos cognitivos, emocional,
os sentimentos e emoções, social, as relações e interações com outras pessoas, espiritual / energético, a busca por sentido, propósito e conexão com algo maior. Essas dimensões atuam em conjunto, formando o ser em sua totalidade. Olha quanta coisa que a gente tem que olhar pra gente, né? Então, um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez, a gente vai interagindo, se desenvolvendo, com muita paciência com o nosso processo também. Objetivos da psicoterapia holística: promover a autocura e autoconhecimento, harmonizar os corpos sutis, liberar traumas e bloqueios emocionais, ajudar no desenvolvimento do ser integral. Técnicas utilizadas: terapias energéticas, reiki, cromoterapia, radiestesia, terapias vibracionais, florais, aromaterapia. Técnicas corporais, massagem terapêutica, bioenergética, técnicas meditativas e respiração consciente. Esse aqui eu uso bastante, né? Respiração consciente, cliente que está chegando. A respiração, tem gente que não sabe nem respirar conscientemente. Quem chega a primeira vez numa terapia é o primeiro aprendizado. A respiração consciente. Psicoterapia verbal com enfoque espiritual energético, que é essa coisa da gente conversar, trazer essa espiritualidade para a pessoa, essa conscientização, mundo energético, como que você está se sentindo, o que mais você sente quando acontece tal coisa. A gente vai trazendo para a linha do sentir. Meditação guiada para ancoramento e presença. Eu falo isso no Reiki também, a meditação guiada, que é aquela que você fala assim, então deita, relaxa, respira profundamente. Aí você manda a pessoa assim, imagine que você está numa floresta, imagine que você tem agora, está numa montanha, num riacho, onde mais você quiser. Ou você pode também dizer para a pessoa assim, caminhe por uma trilha, como se você estivesse subindo uma pequena montanha, e você vai ser direcionado, vai em direção, mais à frente tem um ser de luz sentado, um mentor, um anjo de guarda, e você vai guiando aquela pessoa para sentar lá, conversar com o mentor, algo assim, e vai conduzindo conforme a sua intuição. Você já deve ter ouvido meditações guiadas, você deve saber como que é o processo, e você pode fazer isso também com a pessoa para ela relaxar e você poder também aplicar reiki. Você pode também trazer essa meditação e daí só para a pessoa ficar ali sentadinha de olhos fechados, porque ela vai trazer uma cognição, ela vai trazer uma interação com o mundo energético dela. A guiança não é para aliviar o estado mental, a meditação não é para aliviar a mente, para dar sossego e relaxamento, para silenciar. É para ter toda uma cognição, todo um movimento energético também, uma ponte que vai unindo uma coisa a outra e vai deixando os campos sutis vibrarem e a energia se movimentar naquele momento da terapia. Roda de partilha. Como eu estou me sentindo hoje? Então você pode anotar, pedir para a pessoa anotar como eu estou me sentindo hoje. Pode fazer isso 5 dias, 3 dias, mandar um relatório para você, uma conversa no WhatsApp, um feedback. Bom dia, como está? Como se sente depois da terapia? Como que está hoje para você? Indicação de leitura, né? Livros, audiolivros, filmes. E para vocês eu vou sugerir um diário de autoconhecimento. Tudo que eu falei aqui, até aqui, você vai rever essa aula. Tem que rever essa aula. É obrigatório ver 2 vezes. Uma vez você vai ver, vai ouvir, vai estar... Ok. A segunda vez você vai prestar maior atenção. Porque você vai fazer as suas próprias anotações. Porque na segunda vez que você ouvir a aula, é como se você... Eu já sei o conteúdo. Eu vou rever.
E aí o cérebro, ele meio que entende assim, eu já tô sabendo, eu só vou fluir na coisa. Na primeira vez que você assiste ou ouve a aula, você tá naquela sensação de busca, de entendimento, de que o que vai vir, você está prestando atenção. Na segunda vez você vai fluindo na aula, você vai interagir melhor. Então por isso que tem que ver 2 vezes, fazer as anotações que não fez na primeira vez. Então faça esse diário de autoconhecimento. É muito corrido para mim, não tenho tempo. Anota no celular. Depois anota nos papeizinhos, joga na bolsa, anota, bota na gaveta. Bota é bom, né? Coloca aqui, ali. Depois você amontoa tudo isso num caderninho. A aula até aqui é isso. A tarefa é ver a aula 2 vezes, né? Escutar a aula 2 vezes. Anotar tudo aquilo que vier, seja perguntas para fazer para mim, seja questionamentos, abordagens, o que quiser. Não tem essa de, eu vou esperar a segunda aula para ver se o que eu tô falando não é a aula da próxima aula, se já tá na hora de eu falar isso. Eu toquei aqui num assunto que não tem nada a ver com a aula, não vou falar. Tudo tem que ser compartilhado. Se você quer mesmo se tornar um psicoterapeuta desenvolvido por mim, você deve me manter a par de tudo que está passando aí com você. Porque você vai fazer um desenvolvimento e um treinamento. É como se fosse isso, então. O curso é para quem agarra com as mãos. É para quem abraça a causa, né? A responsabilidade de si mesmo. Então é isso. A aula de hoje deu aí quase 2 horas, né? E eu fico por aqui. E vamos nos falando, nos conversando e até a próxima aula. Beijo grande. Namastê.